salve, tropa. Mano, Cal aqui. É, vamos fazer um recap aqui dos mercados, falar do Bitcoin, do SPX e do Bitcoin. O SPX que na semana passada fez uma, uma trap, né? Uma bear trap, e tá aqui dentro desse triângulo expandido. Tem alguns gaps para fechar aqui em cima, tá? Como esse aqui com a máxima do dia primeiro, seja talvez o principal. Junto também com esse aqui da abertura do dia primeiro com o fechamento do dia primeiro com a abertura do dia 2 que a gente consegue ver melhor no intraday, aqui em cima. Então, em lateralidade, esses gaps costumam ser fechados. Então, eles servem aí como magnetos e alvo para a realização de lucros, beleza? Nos 60 minutos, talvez desse para esperar que o dia fosse mais lateral hoje, porque o mercado já tinha feito aí duas puxadas de alta, ou talvez três, né, se a gente contar daqui de baixo. E nesses casos, o mercado costuma corrigir um pouco o lateral, fazer duas pernas de correções, para depois seguir, né? O ruim aqui é que ele tá mais ou menos ele tá chegando na parte de cima do triângulo expandido. Uma região que é favorável para vendas. E... Mas a estrutura tá meio que de compra. Então, mesmo assim, é meio ruim você operar comprado, quanto mais alto for nessa região, tá? Eu acredito que seja melhor operar em alvos curtos, como por exemplo o fechamento desse gap que eu falei que vai ser um magneto. É, Então, era propício, né, uma correção mais lateral. Eu acabei entrando aqui, olhando pelo mercado global, né, Globex, e o mercado já tinha feito duas pernas de correção e estava fazendo uma bear trap desse fundinho aqui e formou uma M2B, tá? Um setup de tendência. Mas como está em um contexto mais lateral, ele não teve tanta sequência assim na compra. A M2B é um fundo duplo na média, entre esse fundo e esse fundo aqui no caso, né? Eu comprei com stop aqui embaixo, stop embaixo e alvo pelo menos 2 para um em relação ao meu risco, tá? E aí daria ali em cima, teria os magnetos que eu falei como fechamento do gap. Mas como tá muito lateral o mercado, acabou não tendo sequência aí é, nessa compra, beleza? E a gente vai ter que interpretar algum outro padrão aqui, talvez um canal de baixa, né? É melhor entender esse padrão aqui e operando baixo nele, né? Comprando baixo e realizando um lucro mais alto. Acho que está mais favorável para talvez com um momento maior de compra, por conta da perna anterior e dos magnetos aqui em cima, mas o melhor nesse caso, né, é você comprar, pelo menos se você comprar nessa região, mesmo que você esteja esperando uma retomada, se você comprar nessa região de baixo do canal, no mínimo você está comprando pelo menos baixo nessa lateralidade, tá? E aí você tem espaço para subir e realizar lucro, né, parciais. E ou mesmo, por exemplo, se você está querendo pegar alvos mais para cima, beleza? Aí você entra aqui nessa região, define, sei lá, um stop aqui, ou um stop qualquer que você ache lá na hora. E aí você vai realizar lucros aqui para cima. Caso o mercado não ande, você pelo menos tem um alvo mais favorável aqui, entendeu? E você tem espaço para agir, né? Agora, se você comprar, por exemplo, eu fiz um segundo trade, né? Que foi comprando próximo do fechamento dessa barra aqui. Só que essa barra
Ela foi uma. Deixa eu ver se tá melhor analisar aqui. Vamos falar aqui mesmo. Essa barra, vou tirar essa LT aqui para não atrapalhar. Essa barra ela foi uma barra externa. E ela foi abaixo e depois foi assim. E depois foi acima da barra anterior. Então foi uma barra externa e é sinal de lateralidade, tá? Poderia ter continuado o movimento de alta? Eu acho que sim. Por isso que eu comprei aqui nessa região de preços, tá? Eu comprei ainda durante a formação dela, mas eu queria que ela fechasse na máxima e que tivesse continuidade aqui das barras de alta, tá? Mas como não teve continuidade, em sequência foi uma barra de baixa, uma barra interna, eu vi que é, eu comprei alto na lateralidade, né? Nessa lateralidade aqui. E eu já estava ciente disso, né? Mas, e por isso que eu esperava a continuidade das barras de alto. Como não teve, eu saí fora no 0 a 0. E amanhã a gente programa algum trade nesse sentido, operando dentro dessa lateralidade, pelo menos, né? Pelo menos comprando baixo aqui. Vamos ver o que que dá pra fazer. Se alguma coisa bate aqui. Olha, tá aí. Talvez seja um canalzinho de baixa. Mas o dia. Vamos ver algumas operações que foram interessantes aqui no dia, tá? O dia abriu aqui, essa barra, às 10h30. E já estava mais propício para o mercado fazer uma correção mais demorada, como eu falei lá no 60, tá? E depois o clímax de alta, que foi esse aqui, talvez um dos mais bonitos, as barras mais bonitas de todo esse movimento de alta, toda climática. O mercado corrigiu até o início do clímax. E aí, no caso, a gente espera que ele forme, com o início do clímax, ou o início da última perna de swing, ele forme uma bandeira de alta em forma de fundo duplo entre esses dois fundos. F1, F2. Deixa eu trocar a cor aqui. Deixa eu tirar esse canal de baixo, que esse aqui é para amanhã. Mas enfim, acho que esse setup aqui foi considerável para se operar. Então, talvez um dos mais consideráveis aí. Deixa eu pôr essa cor aqui. Beleza, então foi um DB Bull Flag, tá? Porque essa região foi a região de forte demanda, tá? Se você, para quem estuda order block, né, pega a última barra de baixa antes do forte impulso de alta e marca aqui é região de demanda, tá? E como que o mercado chegou até essa região de demanda? Ele fez uma micro wedge aqui, tá? Com, deixa eu colocar uma linha diferente aqui. Aqui e aqui. Vou colocar uma cor diferente, amarela. Tá, a bandeira de alta em fundo duplo foi entre esses dois fundos, tá? Essa puxada aqui, essas três puxadas, no caso aqui, primeira, segunda e terceira puxada de baixa, foi uma micro wedge, tá? E lembra como eu falei? Quando você quer comprar no suporte, como eu comprei aqui embaixo, e aí a gente viu melhor pelos 60 desse futuro aqui, você quer que o mercado caia e chegue no suporte em forma de wedge, para aumentar a probabilidade de sua compra. Você comprar no fundo de uma wedge e gerenciar bem o stop é uma operação de alta probabilidade. Uma boa probabilidade para um swing, tá?
E aí você viu aqui o mercado caindo em forma de wedge, tá? Em direção a um suporte principal ou uma região de demanda, que era essa aqui. E aí você poderia ter comprado, né? Vamos supor que você estava vendo esse contexto, você queria uma bandeira de alta aqui em forma de fundo duplo, mas aí você comprou nessa barra e botou stop aqui. Nesse caso você foi estopado. Você gerenciou um stop bom, por exemplo, duas vezes o tamanho da barra, ou uma ou o tamanho da barra aqui para baixo, né? Pelo menos para você não correr o risco de ser violinado, tá? Eu sempre falo para tomar cuidado com stops curtos, tá? E você não teria sido estopado, mas mesmo se tivesse sido estopado, você provavelmente entraria nessa boa barra de sinal aqui com uma compra depois de uma micro wedge, tá? Que era um bom setup ali em um bom contexto. E depois no final depois, né, no andar do dia, você teria uma boa operação, o início da wedge, que seria no caso aqui talvez, né? É um magneto. E essa região de oferta aqui também, se você quiser marcar um order block de baixa, no caso, é a primeira barra de alta, né? Antes do movimento de baixa, que seria aqui. Ele foi até ali mais ou menos no meio do AB. Deixa eu ver. Outra região de alvo aqui para mim poderia ser 50% dessa perna de baixa, né? Que deve ter batido. Aqui, tá vendo? Bateu lá certinho. E você entraria ali, tá? Aqui eu acho que por ter uma micro edge, se eu comprasse aqui, eu usaria stop na barra mesmo, tá? Ou então colocaria o stop de segurança, né? Como eu já expliquei. E se viesse aqui, eu esperaria para ver se estoparia mesmo ou se continuaria. Mas aqui, acho que o stop abaixo dessa barra, por ser uma wedge, tava valendo, tá? Então você conseguiria ali fácil, eu acho, né? Fácil assim, um alvo fácil de 2 para um, deixa eu ver. No geral você conseguiria ali um 2 para um até metade da perna de baixa. Ou sairia no scalp mesmo, acho que era válido. E o outro foi aqui também, né? Que foi uma bear trap, tá? Colocar cor diferente. Bear trap. Aí, se você fosse mais agressivo, como às vezes eu já operei, você compra limite nessa barra, nesse suporte, tá? Compra mais um pouquinho para baixo, mas o stop tem que estar aqui embaixo, tá? Se você comprasse limite aqui e comprasse mais para baixo, vamos supor que seu PM ficasse aqui. Você teria que usar o stop pelo menos aqui ou aqui, né, no início desse movimento. E buscaria, no caso, tentaria um 2 para um swing, tá? Mas no caso não veio, né? Veio um para um mesmo. Mas ou você poderia deixar um stop de segurança aqui embaixo, tá? E caso você visse continuidade nas barras de venda aqui, não visse o mercado rejeitando na mesma hora como rejeitou, é, você sairia na mão, tá? Antes de chegar aqui no seu stop. Ou no caso, né, quando a gente vê uma tentativa de rompimento e forma uma inside bar depois, aumenta a probabilidade desse rompimento falhar, tá? E aí, no caso, você pode comprar acima da inside bar, com stop nela mesmo, e buscar alvos ali para cima, né? Como já estava um contexto muito lateral, o ideal era sair em alvos mais curtos, alvos de scalp, tá? No caso, seria um para um. E buscar aqui preenchimento de gap, né? Como, por exemplo, ficou um gap aqui entre a mínima dessa barra e a máxima dessa, e foi fechado, tá? Eu poderia fazer essa operação. Poderia buscar mais aqui para cima? Acho que talvez faria sentido, mas você já estaria preparado aí para estopar antes, beleza? Então,
essa aqui foi o dia aí no SPX, na forma que eu vi. Eu não operei tanto hoje, né? Eu preferi operar mais uns 60 minutos, porque eu não tive condição de acompanhar muito o mercado. Eu estava ocupado com outras coisas. E aí você focando nos 60 minutos, você olha menos pro gráfico, né? Não precisa ficar ligado toda hora. E quando aparece alguma operação, você pega. E também não precisa você ficar acompanhando a operação toda hora, né? Você pega e deixa ela rolando. Vamos ver como foi o dia aqui no Bitcoin. Ele ativou a venda que eu falei na semana passada. Ó, na semana passada. Ativou uma venda ainda abaixo da mínima da semana passada. Só que a mínima da semana passada não é uma barra boa de sinal, por conta dessa sombra, tá? E como o contexto está mais de alta, os vendedores ainda não ganharam dinheiro, eu acho que é considerável avaliar se vão ter mais compradores ou vendedores abaixo dessa barra de baixa. Como se os compradores considerarem que é uma barra, um sinal de venda ruim, eles vão comprar aqui de baixo, assim como eles compraram aqui aquela vez, tá? Então acho que é válido ficar atento a uma trap ali na mínima da semana passada, que no caso é essa linha branca aqui, tá? O mercado tá tentando falhar. Tá testando aqui a região de baixo do, do triângulo, onde é favorável a falsos rompimentos. Então eu acho que comprar aqui é uma boa aí para quem tá apostando em alta, tá? É melhor do que comprar alto aqui nesse. Eu esperei bastante tempo, tá? Para quem tava acompanhando, né? Eu queria comprar nessa região. Mas esperei bastante tempo, né? Vi o mercado subir. E tá vendo como ele subiu arrastado? A gente poderia contar aqui, talvez, três pernas de alto, três puxadas de alto, portanto, uma wedge, né? Que é a característica de lateralidade. O mercado sobe em duas ou três pernas. E o ideal quando você quiser comprar também é que você compre ele caindo assim, em forma de wedge, como eu falei. Aqui a gente poderia contar também, talvez, uma wedge que começou antes aqui, né, com essa puxada, segunda puxada e a terceira puxada. Tem várias formas de contar. Nem sempre a wedge começa como eu mostrei as outras ali, né? Como uma primeira puxada assim. Aí depois faz outra perna. Pode ser que faça isso, tá? Por exemplo, peraí. Pode ser que ela ainda não tenha acontecido e eu esteja contando as pernas errado. Pode ser que ele faça isso, por exemplo. Depois faça mais uma perna por aqui. É, mas de toda forma, ele tá tentando passar aqui numa linha de canal, tá? E linhas de canais, a maioria dos rompimentos falham. Então acho que pode ter pelo menos um repique. Eu coloquei o stop aqui. Meu preço médio tá mais ou menos aqui nessa linha amarela, nos 28 e 180. E eu coloquei o stop mais curto, tá? Abaixo da mínima do mês passado. Não, se eu acredito que se o mercado for lá, a gente olhando pelo mensal, aqui ele ativa um sinal de venda. Uma, seria uma L2, tá? Uma segunda entrada na venda. Na média, né? Poderia ser, até se considerar uma M2B, talvez. Mas o primeiro sinal de venda foi quando foi abaixo dessa barra aqui. Essa barra de sinal falhou. E o segundo seria aqui. Então eu não quero que ele ative esse sinal de venda, porque ele pode vir fechar esse gap aqui nos 25. Se ele fizer isso e ainda ter um contexto de alta, provavelmente eu compre mais baixo. Mas eu deixei um stop mais curto agora, visando isso, tá? Pode ser que, por exemplo, no semanal aqui ele venha na média móvel de 20, tá? No topo anterior aqui. É possível, tá? E aí eu vou tomar um stop aqui, mas depois eu posso procurar por outra entrada se o contexto ainda continuar de alta. Mas por enquanto eu acho que esse stop aqui tá aceitável, né? O que eu quero ver agora é que tenha continuidade aqui nas compras, tá? Apesar dessa essa queda que foi bem forte, né? Mas vamos apostar aí
uma probabilidade maior, que é falha de rompimento. E que o mercado volte pelo menos pro centro aqui desse triângulo, pros 28.500, tá? E aí, pelo menos eu. Deixa eu ver onde é que tá meu. É. Ficou razoável meu preço, né? Médio, ficou no meio do triângulo. Mas tá valendo, né? Vamos ver como vai ser. E sobre o índice, eu tinha falado sobre um. Vou tirar aqui. A barra semanal da semana passada, ela foi uma inside bar. Ó, uma inside bar. Uma outside bar. Uma barra externa. E, como eu sempre falo, tá? Barras externas são características de lateralidade. E num tempo gráfico menor, ela pode ser um triângulo expandido. E aí é, você comprar acima dela, você pode estar comprando alto na lateralidade, tá? Como eu expliquei aqui, beleza? Que no caso dessa barra aqui do SPX, tá vendo? Cheguei a comprar alto aqui, mas como não teve continuidade, eu saí porque eu estava comprando uma barra externa. Barra externa são sinais de lateralidade. Então, no índice você tem isso, tá? Essa é a vantagem de você olhar prazos maiores. E o que eu falei, que provavelmente se os vendedores considerarem que essa barra de sinal é uma barra de sinal de compra ruim, eles vão vender aqui em cima, buscando que o preço volte aqui para o meio do triângulo. E aí quando você vê você vai para o tempo gráfico menor, você tem aqui talvez, né, em azul aqui um triângulo expandido, tem um canal de baixa. Eu vou tirar esse canal aqui que ele está atrapalhando. Mas enfim, tem um contexto aqui de ser um triângulo expandido, tá? Dentro de uma tendência maior, que ainda é de baixa. E se perder aqui essa a mínima de ontem, pode ser que complique aí para os compradores, tá? Aqui no 60 também a gente pode ver. O preço chegou aqui na linha de canal e começou a falhar, tá? Fez até um micro topo duplo aqui, com essas duas barras, né? Micro DT, micro double top. Entre essas duas matas, mesmo sendo um pouco mais, uma mais alta que a outra, ainda é aceitável, tá? Então, aí se você venderia, por exemplo, olhando pelo 60, venderia aqui abaixo dessa barra. Não foi uma barra de sinal muito boa, né? Poderia usar stop em cima dela. E aí o alvo chegou a dar 1 para 1, né? Mas provável que o alvo seja aqui na média móvel, né? Aí seria um trade de mais dias. E agora também, o que vocês podem observar para amanhã é que o mercado está caindo aqui em um microcanal de baixa, né? Fazendo mínimas mais baixas aqui. E aí, o que eu faria, né? Se no caso, se eu fosse operar, procuraria por vendas aqui acima de barras, né? Vamos supor que você venda aqui acima dessa barra, apostando que a primeira tentativa de retomada vai falhar, principalmente porque veio de um clímax, tá? E aí, dependendo onde é que eu vendesse aqui, talvez usaria o stop do tamanho da barra, é, com alvo pelo menos no fundo dela, tá? Eu venderia daqui para cima. Vamos supor que o meu PM ficasse, por exemplo, aqui, colocar o stop do tamanho da barra, e eu ia ter pelo menos 1 para 1 aqui, tá? Ou até a média móvel. Ou você procura algum setup. Essa venda é mais arriscada, tá? Você pode ir para o intraday e procurar ali por algum setup de venda, algum double top bear flag, né? Alguma coisa que se forme aqui assim, que venha a falhar aqui acima de uma barra e aí volte a cair, tá? Um contexto mais operaria mais como uma lateralidade. Também não procuraria vender é, nessa parte de baixo aqui, porque pode estar formando uma wedge aqui no 5, né? Então, você vender aqui seria meio complicado. Você poderia estar vendendo baixo, vendendo mal. Ainda mais se está chegando próximo da média de 60.
Então, como eu analisaria o dia, me prepararia para operar, né? Estava ciente desse triângulo expandido e eu não eu iria pensar duas vezes antes de comprar nessa parte de cima, a não ser que fosse um setup muito bom mesmo, se que acontecesse. Mas aqui o mercado abriu, veio fechar o gap e, e veio, formou deixou uma sombra aqui embaixo, tá? Acho que eu procuraria por topo duplo, talvez essa falha de rompimento seria legal, né, de operar. Imaginando que o mercado já começaria a lateralizar por conta da pressão de venda. É, cara, sinceramente, eu vejo mais oportunidades no SPX do que no índice, né? Mas que você teria um triângulo expandido, talvez as melhores operações aqui seriam. Como estava alto, eu buscaria por falhas de rompimento de máximas, tá? Então, toda vez que quando como tá chegando, tá alto na região de venda, talvez vender renovação de máxima seria mais hum, uma probabilidade maior de funcionar, tá? Então aqui seria difícil, eu acho, porque você teria que vender o fechamento daquela barra, tá? Com o stop do tamanho dela, seria uma operação mais difícil. Essa aqui eu acho que foi mais fácil, tá? Porque veio testar a máxima aqui, depois fechou uma inside bar. Lembra que eu falei? Uma inside bar depois da tentativa de rompimento aumenta a probabilidade do rompimento falhar. Então o mercado chegou aqui numa região de venda, formou essa inside bar e você procuraria ali talvez vender abaixo dela com alvo 1 para 1, tá? Seria um alvo mais conservador aí para scalp. Até daria um 2 para 1, mas nessa situação, né, de um mercado tão apertado assim, é melhor você sair em scalps, tá? Aqui, novamente, né, que eu acabei de falar. O mercado foi testar a máxima em talvez três pernas, ou você pode contar só duas pernas, né, se você ignorar aqui. Eu contaria três pernas, tá? Mas pode contar duas também. Armadilha de segunda perna são comuns em lateralidade, então o mercado foi testar a máxima em três pernas de alta, três puxadas, uma wedge. E aí falhou, tá? O rompimento deixou uma barra interna. Aí você poderia vender também abaixo dela, com stop nela mesmo, e aí não e buscar alvos menores, né? Um para um aí de alvos de scalp, né? De falha de rompimento, que são uma boa probabilidade, né? No caso aqui, 2 para um não iria atingir. E depois tentou aqui de novo, tá? Mais uma vez o mercado fazendo um contexto aqui de uma wedge, três puxadas aqui, né? Uma, duas, três. E aí o mercado volta, né? Como se já tivesse o contexto de. Acho que eu não venderia aqui, apesar do contexto ser bom, porque eu teria que usar um alvo mais longo, tá? Teria que botar stop aqui, pelo menos. Até faria sentido, porque um para um daria no meio do triângulo, que é um magneto. E 2 para um seria na parte de baixo, né? Talvez para um scalp eu acho que faria sentido. Mas aí no caso, o que é que formou o engolfo, né? Ou duas barras de reversões que a gente fala. Se você juntar aqui essas duas barras, você vai ter como se fosse um martelo, tá? Um martelo invertido, algo que seria mais ou menos assim, né? Se você juntar aquelas duas barras ali, você acaba tendo um martelinho aqui. É uma boa barra de sinal para uma venda. Talvez faria sentido buscar para um scalp. E depois aqui a falha de rompimento do fundo, parecido com o que aconteceu no SPX.
fazendo uma bear trap, né? E novamente deixou uma inside bar aqui após o rompimento. E mais uma vez, né? Inside bar após uma tentativa de rompimento aumenta a probabilidade do rompimento falhar. E você poderia ter comprado acima dela e sair num lucro de scalp também de 1 para 1. Hoje foi um dia bem curto, né? Bem scalp mesmo. Para quem teve coragem de comprar limitado aqui, talvez tivesse um retorno maior, né? Mas aí você. O que eu gosto de fazer, né? Mas aí já é. Você tem que ter mais confiança nos setups. É você comprar limitado ali, né? Botar um stop mais longo. E aí quando fechar essa inside bar, você aumenta o seu lote aqui em cima. Por exemplo, você dobra seu lote, né? A stop fica mais ou menos aqui no meio e você sobe o seu stop, tá? E aí você tem um retornozinho melhor aí, para compensar o stop maior que você usou aqui no começo. Mas é uma jogada mais avançada, né? Você tem que ter confiança aí no que você tá fazendo. Beleza? Eu acho que essas foram talvez as operações mais interessantes aí no índice. E o que eu olharia para amanhã é esse triângulo expandido aqui. Característica aí de lateralidade. Evita operar no meio. Tem que ser um setup muito bom. Acho que eu acho que vender acima de barras aqui pode ser uma boa. Mas isso aí seria você provavelmente poderia estar vendendo aqui no meio do triângulo. Aí é escolha, né, cara? O mercado é feito de escolha. Você pode escolher vender aqui e dar bom, ou você pode ficar de fora e ver trade dando bom, né? Então é isso, galera. Acho que pro mercado hoje é o que eu tenho pra falar, né? O único trade que eu tô posicionado aqui é o do Bitcoin. Mas tá faltando uma força a mais aí pro lado dos compradores. Beleza? Tamo junto.